Meu nome é Milene, eu sou professora do município de Macapá e atualmente trabalho aqui na escola do Pé de Laranja Lima. Eu já trabalho com ensino especial há 11 anos. Meu nome é Nara Shirley de Souza Mendes, eu sou professora do segundo período, trabalho os 2 horários na escola meu Pé de Laranja Lima e eu tenho uma aluna autista com grau máximo. A principal dificuldade que eu sinto é principalmente quando o aluno falta. Se o aluno é uma criança que falta muito, isso gera uma grande dificuldade. Por quê? Principalmente se ele falta uma semana, que na média ficam de 2 a 3 atendimentos cada aluno. E se ele falta uma semana, isso é um prejuízo muito grande, porque quando ele retorna, o que nós trabalhamos no último atendimento, muitas vezes tem que se repetir. Poucas crianças às vezes lembram, alguns têm muita dificuldade em questão de memória, devido ao déficit cognitivo que tem, então a memória também, aí esquecem. Se trabalhamos cores, já não lembro de todas as cores. Se trabalhamos números, já não lembro de todos os números. Algumas habilidades como fechar, abrir, cortar. Então, essa é a grande dificuldade. Outra dificuldade é quando os pais eles não têm assim, a clareza da importância, não só do AE, aqui do atendimento educacional especializado na escola, mas também a importância do trabalho fora da escola, com médicos ou outros especialistas. Às vezes a criança precisa de um fonoaudiólogo, por exemplo, e ele não tem esse atendimento fora. Então isso ajuda o desenvolvimento da criança a não ser mais rápido como poderia ser. Alguns alegam a dificuldade do serviço público, de você conseguir consultas com esses especialistas, às vezes nos postos não tem, ou se marcam, desmarcam. Então, até aí, de certa forma, a gente compreende, mas a gente sempre diz que eles não podem desistir. Eles precisam insistir, no que demore, desmarquem, vão, marcam novamente. Eu posso dizer assim, tem uma parte de pais que eles são bem atuantes. E a gente conversa, eles providenciam, eles vão em busca. Nós temos uma aluna aqui que ela tem uma desenvoltura muito boa. Ela é autista e ela tem uma desenvoltura muito boa. Então a gente percebe a diferença, sim, muito grande em relação ao desenvolvimento dela e de outras crianças que não têm esses atendimentos fora da escola. Eu preciso de professora auxiliar, eu tenho uma professora auxiliar. Antes, quando a aluna veio para a minha sala, ela era bem agressiva. Mas, no recorrer do semestre, nós fomos trabalhando essa agressividade. Normalmente, ela atirava material, ela machucava muitos colegas. Na socialização, ela não conseguiria ficar fazendo a socialização. Por quê? Porque ela era hiperativa. Mas hoje, né, trabalhando com auxílio da professora auxiliar e com o acompanhamento do ensino especial, nós fomos conseguindo controlar um pouco essa hiperatividade. E esses outros atendimentos, como você fala, esses outros especialistas, como o fonoaudiólogo, no caso quando é necessário fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional, em geral, vão se encontrar esses especialistas em centros. Um exemplo, nós temos aqui um centro que faz um trabalho muito bom, que é o Centro Raimundo Nonato, ele é do Estado. E todas as crianças nossas, nós temos 2 alunos que eles são atendidos no Centro Raimundo Nonato. E essas crianças que são atendidas lá, elas também demonstram um bom desempenho aqui. Então, a instituição pública, enquanto escola, ela não vai ter esses profissionais. Ela não dispõe desses profissionais. A orientação que a gente tem da Divisão de Ensino Especial do município, da CEMED, da Secretaria de Educação, é o seguinte. Foi detectado, né, que tem uma criança que está com déficit e essa criança está bem aquém daquilo que é esperado, no caso aqui, do primeiro período e segundo período da educação infantil. Então, é feito a professora da sala, a gente tem um modelo de diagnóstico pedagógico, avaliação pedagógica, a professora da sala precisa fazer. Então, lá nesse formulário, tem várias questões que a professora vai estar observando de habilidades motoras, habilidades cognitivas, vários aspectos que a professora vai registrar, a professora da sala, lá vai registrar, vai entregar para a coordenação pedagógica
e a coordenação pedagógica vai fazer um breve relatório. E se for um caso, ela já nos encaminha, a gente faz uma observação pedagógica aqui no AEM, para ajudar a organizar um relatório que vai para a CEMED solicitando uma avaliação da DIES, da Divisão de Ensino Especial. E aí a DIES vai organizar, vai agendar e vem com uma equipe fazer essa avaliação com a criança. Eles percebendo que realmente a criança demonstra algo no sentido de que pode ser um déficit no âmbito intelectual, uma deficiência intelectual, aí chama os pais, conversa e orienta para que vá o pediatra encaminhe para um neurologista, um neuropediatra, e faça todo esse trabalho, essa busca, essa investigação. Há casos que nem precisa ainda todo esse encaminhamento do laudo, porque hoje há uma lei que diz que não é obrigatório ter um laudo para ser atendido no ensino especial. Se a escola detecta, vamos supor, uma criança está demonstrando aspectos de que é surda, né? E os pais não observaram isso de repente, vamos supor. Então está nítido ali. Ou os pais observaram, ele não tem laudo, mas está nítido que aquela criança apresenta ali. É uma dificuldade auditiva muito grande ou é assim. Então ele automaticamente, mesmo sem laudo, ele vem. O que a gente tem, às vezes, são raros os casos, mas nós temos um caso aqui na escola de uma criança do primeiro período que a gente já observou uma coisa no sentido, nós chamamos a avó, que é quem cuida da criança, para conversar, mas a avó, a gente começou a conversar sobre a criança, perguntando como é a criança na casa, como é a desenvoltura, o que ela gosta de brincar. A gente ia entrando, né, na conversa, de dizer a dificuldade que ela apresenta aqui. Ela demonstra muitos traços, assim, como se fosse de crianças autistas. A avó logo, né, não, a minha neta não tem nada, a minha neta é normal. E aí a gente fica com essa dificuldade. Mas como ela está no primeiro período, a gente ainda vai ter a esperança de, no segundo período, que a avó possa contribuir, permitir que a criança seja auxiliada. O atendimento educacional especializado, o AE, não a família não é obrigada a receber se a família não quiser. Entendeu? Ela tem que se responsabilizar e acompanhar. Se ela diz, olha, eu não quero que meu filho participe do AE, não é obrigatório. Porém, a gente mostra para eles que é necessário, é importante. Aí teve uma escola que eu trabalhei que a mãe não queria que o filho participasse. Não, tudo bem, a gente conversou, não, a senhora realmente não é obrigada a aceitar. Mas nós estamos acompanhando, a gente observa a grande dificuldade da criança, está, né, dentro da sala, acompanhando, se desenvolvendo. Então, já que a senhora não quer aceitar e a senhora não é obrigada, nós vamos estar fazendo relatório e encaminhando para o conselho, né? Colocando a situação, ela já pensou diferente. A gente vai para o conselho tutelar, colocando, porque a escola estava fazendo a parte dela. A gente nunca precisou recorrer, porque a gente senta, conversa com o pai, mostra que é importante. A preocupação de alguns pais é que o filho se sinta discriminado. Vir para essa sala possa aparecer mediante os coleguinhas. Na educação infantil quase não tem muito isso, mas no ensino fundamental os pais ficam muito preocupados. Ai, meu filho vai para aquela sala do AEE, vou chamar meu filho de doido. Então, até essa nomenclatura a gente trabalha muito com professores, com alunos, com os pais. Essa nomenclatura é abolida, né? A criança com deficiência que precisa. Quando as crianças perguntam assim, professora, o que eles fazem lá na tua sala? A gente ajuda eles a aprenderem. Às vezes eles têm dificuldade de aprender alguma tarefinha aqui com vocês na sala. Aí lá a gente faz com que eles aprendam um pouco mais rápido. Por isso que eles trabalham lá. Para não ir deixando a criança, né, exposta a qualquer forma de bullying ou preconceito, no sentido de ter que vir para a sala do AEE. O que a gente orienta, o professor da sala regular, ele, sim, dependendo de cada criança, ele ter essa compreensão que às vezes ele vai precisar ter compreensão dos limites da criança autista, por exemplo, mas também perceber que ela tem muitas potencialidades. Porque tem criança, por exemplo, autista, mas que eles conseguem, na forma deles, perceber o contexto e fazer, ele não quer tal coisa. A gente vai ter que saber como dizer para ele o que ele precisa fazer. Sem parecer um negócio forçado. Por exemplo, ele
11 anos de educação especial, mas cada criança tem que ser observada. Tem jogo de cintura. Até cada aluno, eu tenho que ter jogo de cintura quando eu vou atender aqui, na medida que ele entra. Tem uns, eu já tenho que ter o material todo na sequência que eu vou utilizar. Primeiro, já deixo o segundo, o terceiro. Terminou, já pego o segundo, terminou, já pego o terceiro. Tem outros que não me aguardam. Eu pegar aquele material, recolher, pegar o outro devagar. Então, a mesma coisa na sala regular, o professor também ele tem que ter esse olhar. Como é que ele vai atender esse aluno? O que dá para incluir? Por exemplo, uma criança, nós temos um aluno que ele tem atraso de desenvolvimento motor, psicomotor, então ele ainda não consegue pegar. A gente trabalha muito essa questão, né, motora. Então, geralmente, quando a gente coloca alguma coisa na mão dele, ele quer abrir, ele não quer fechar. Então, como é que eu vou, vamos supor, o professor da sala regular vai querer forçar o aluno a escrever? Olha, agora a gente vai escrever, a gente vai desenhar. Então, fulano, pega esse lápis, vai bem assim. Então, cada caso é um caso. Então, o que a gente faz? Em momentos vagos, assim, a gente vai na sala e pergunta como é que está, o que precisa, o que está avançando, e a gente vai conversando e vai trocando figurinha. E também elas me entregam, a gente pega na coordenação pedagógica o planejamento que elas fazem mensal, a proposta mensal, e eu peguei também o anual, e vou fazendo as adaptações, vou verificando o que dá para ajudando o desenvolvimento de habilidades. Bem interessante que eu gostei da educação infantil, porque eu já trabalhei os 10 anos de educação infantil, mas no ensino especial eu estou apenas 2 anos de educação infantil. E é que o trabalho do AEE, ele acaba não diferindo tanto do trabalho dos conteúdos trabalhados na sala regular. Quando é o fundamental, a gente sente essa diferença muito grande ainda. Já aqui não. Se eu trabalho habilidades psicomotoras com ele, que vai ajudá-lo, por exemplo, na escrita, no desenho, na grafia de modo geral, lá na sala ele também está trabalhando, desenvolvendo essas habilidades com as atividades que a professora propõe. Ela diz o seguinte, que a escola não precisa, primeiro, se preparar para receber o aluno. Esse seria o ideal, né? Se todas as nossas escolas já tivessem um caráter inclusivo, tanto em termos de consciência, tanto em termos estruturais, né, técnicos, tudo. Esse seria o ideal. Porém, vamos supor, se uma determinada escola, ela nunca teve um aluno deficiente, né? Nunca teve um aluno com necessidades educativas especiais. Mas a partir do momento que ela tem esse aluno, ela precisa ir buscar mecanismo. Não tem professor do AE, vamos supor, nessa escola. Vai se procurar professor do AE. Se houver necessidade de professor auxiliar. A nossa escola ela é agraciada. Nós temos 3 professores auxiliares. Nós somos agraciados. Porque muitas escolas não têm. E como é que com os professores auxiliares? O que eles fazem na sala? Eles ajudam também nesse processo de inclusão da criança. É diferente do cuidador. O cuidador, ele não precisa ser um professor. Quando a criança tem dificuldade que ela não sabe se alimentar sozinha, ele precisa trocar fralda, e o cuidador entra em cena, ele que troca a fralda, ele quem dá comida se a criança não sabe levar a colher até a boca. Normalmente nós fazemos um trabalho diferenciado, porque como ela tem essa hiperatividade, normalmente ela não concentra para fazer essas atividades. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com material dourado, nós confeccionamos, eu com a professora auxiliar, nós confeccionamos material dourado, fazemos gêneros textuais com imagens, associando a figura, e nós trabalhamos com pareamento de cores. Hoje, porque ela entrou no primeiro semestre, hoje ela desenvolve bem, ela já conhece o número de 1 a 10, devido ao material dourado, ela já tem o conhecimento das cores, ela já diferencia bem as cores, ela já começa a pronunciar algumas palavras que antes ela não tinha problema de comunicação. Hoje palavras são palavras curtas, mas hoje ela já desenvolve muito bem. E a socialização ficou ótima, porque hoje ela já interage com os colegas, ela já brinca. Antes ela não brincava, ela machucava muito, hoje ela já não atira mais o material nos colegas. Esse aqui é alguns materiais que a gente trabalha com eles. Por exemplo, esses daqui, vocês podem observar, que são feitos de material de sucata. Esse aqui são aquelas varetinhas
E aqui é aquele material que vem para amortecer eletrodomésticos. Então, o que a gente trabalha aqui? Ó? Uma coisa muito simples, mas que tem determinadas crianças que têm no início dificuldade de fazer o pareamento, né, das cores. Olha aqui, azul, azul. Então, tem uns que têm dificuldade de fazer o pareamento e até dizer o nome das cores. E aí a gente vai trabalhando com eles. E eles gostam muito, acho que esse processo de enfiar, né? Assim, é muito interessante. Tem criança que tira e coloca 2, 3 vezes. Esse daqui, eu vi na internet, que ajuda a crianças autistas a ficarem mais calmos. Já todo esse outro material foram materiais que vieram pelo MEC, mas faz bastante tempo. Já faz muitos anos que o MEC não disponibiliza material, antes vinha com mais frequência. Essa aqui é a caixa tátil, então um dos objetivos dela é trabalhar com a criança a percepção tátil, né? Ela vai pegar, ou ela pode dizer, quando a criança tem boa linguagem, dizer o que ela está pegando ainda aqui dentro, ou eu posso também sinalizar, olha, pega um quadrado para mim, ou então pegue. Ela pegou, o que foi que você pegou? É macio, olha, de um lado aqui é macio, do outro lado é duro. Esse aqui é o queridinho de todos. Ele está assim, todo mordidinho. Ano passado nós tínhamos um aluno autista bem severo e a gente tinha que tomar cuidado. Tem muita coisa ruída, ele ruía mesmo. Esse aqui é um exemplo, é ferro isso. E ele ruía, era todo... Eu não atendia ele, era uma amiga minha, outra colega de trabalho. Então esses daqui, eles amam. Isso aqui, se a gente tem que colocar, dá no final para eles. Ou só se eles chegarem muito agitados, a gente dá no início, porque isso ajuda a acalmar. Esse daqui também eles gostam muito. Cada caixinha dessa vem o numeral e a quantidade, né? Aí a gente já trabalha números. E também aqui tem, no caso, tem braille, tá? Aí eles acham o máximo isso aqui, tá conferindo, tá colocando as caixinhas e vai até 10. Esse daqui é o bloco lógico. É um dos materiais mais ricos que se tem, porque trabalha tamanho, forma, quantidade, cores e principalmente para criança autista, que muitas têm dificuldade de desenvolver o imaginário. Então, a gente consegue trabalhar com, vamos montar uma casinha? Tem uns que ficam assim esperando, tem outros não, entendem, casa e conseguem, mas tem outros que não. A gente tem que fazer para eles, para depois eles imitarem. Então, esse para mim é daqueles materiais mais ricos, porque dá para trabalhar diversas coisas. Dá para trabalhar assim, seriando assim, vamos supor, dar uma ordem para eles, agora tente fazer, né? Ou vamos fazer, aí pega a cor, né? O amarelo, o azul e o vermelho, né? Trabalhar uma sequência lógica com eles, de cores, podemos trabalhar sequência de forma. Esse daqui, ele já são poucas as crianças que eu estou trabalhando com esse aqui. Porque esse, ele já exige já um conhecimento mesmo de letras. Nós temos uma aluna, ela já conhece todas as letras do alfabeto e a gente já começa a trabalhar com ela a sílaba, que ela já está começando a formar os poucos sílabas. Então a gente vai trabalhar a formação de palavras, pode pegar figuras e a partir da figura trabalhar palavras. Eu tenho uma aluna que a gente consegue trabalhar assim mais no âmbito alfabético propriamente dito, né? Eu fiquei muito feliz, né, de poder estar participando desse trabalho de vocês. E quando vocês se apresentaram e falaram que esse é um trabalho básico, a possibilidade de fazer software, né? Então eu fiquei muito feliz, porque a gente sente muito essa necessidade de materiais, de recursos, de ferramentas que nos auxiliem, os professores de ensino especial, a desenvolver um trabalho melhor com essas crianças.